Irmão, e o governo que agora estuda acabar com as taxinhas do AliExpress, da Shopee, as taxinhas das blusinhas. Eles assumiu o governo e já lançou essas taxinhas. Agora que está 6 meses da eleição, eles vão combater a taxação das blusinhas, mesmo a Janja vindo e falando que isso não era para afetar o consumidor, e sim as fábricas, os fabricantes. Agora o Haddad estuda e fala que a culpa é dos governadores. Essa taxação só veio por causa dos governadores. E por incrível que apareça, vai ter algum demente retardado que vai acreditar nisso e vai sair espalhando isso por aí. O Lula quer cancelar a taxação das brusinhas e o Haddad falou que a ideia foi dos governadores. O governo foi uma vítima. Os governadores que queriam colocar 20% disso. É igual os traficantes ser vítima dos usuários. É igualzinho, a mesma coisa, mesmos produtores. CMS fizeram pressão e o governo colocou MP, e não obstante o fato de que foi o governo que colocou a medida provisória e que puxou os votos, e que depois o Haddad defendeu a medida, falando que era para reequilibrar o jogo. Então olha a jogada, eles vão cancelar o imposto das blusinhas e a narrativa da eleição vai ser a extrema-direita roubou os trabalhadores, as pessoas pobres, para proteger o grande empresariado do Brasil. E o Lula enfrentou este lobby e agora protegeu você desse imposto. Então faz o L. E aí ele vai ser reeleito em novembro. Eles tacam a taxa das blusinhas de novo para taxar suas importações de Natal. Quer apostar quanto? Eu jurava que eles iam voltar com a taxação se por um acaso, Deus o livre, eles ganhar. Eu jurava que eles iam voltar ano que vem, mas é igual ele falou mesmo, se marcar em novembro, já tá todo mundo com o grosso entrando para poder comprar no Natal e eles superfaturar e roubar tudo que faz sempre. Não. Essa moça aí, ó, da apresentadora do Globo News, foi acusada de racismo. E teve até que desativar suas contas nas redes sociais porque foi muito atacada. Vejam se ela foi racista. Tá afundado na guerra do Irã. Um homem, né? Um negro e uma mulher. E tem um canadense, ele no meio, tem um canadense. Gente, veja bem. Teve um homem, um negro e uma mulher e um canadense. Quer dizer que esses aí não são homem? Não era só falar 3 homens e uma mulher? Mas não foi não. Eles não são esse tipo de pessoa, tá bom? Agora essa manchete aqui, essa notícia aqui, eu só vou reagir com vocês, eu não tenho culpa, eu só tô compartilhando, tá bom? Não é nada do que eu penso, que eu tenho medo do que pode acontecer comigo. Tem uma manchete de jornal aí dizendo que essas investigações são piores pro Moraes do que pro Toffoli. Será? Eu não acredito, porque eles são totalmente a favor da democracia, só fazem coisas para defender a democracia e estão atacando os pobres coitados. Investigadores que trabalham no caso do Banco Master apontam que a situação do ministro Alexandre de Moraes seria mais difícil do que a do ministro Dias Toffoli. Essa é uma apuração do analista Caio Junqueira e eu volto a conversar com ele. Caio, por que os investigadores acreditam nisso? E talvez mais importante é a lembrança de que para se ter uma investigação, se ter um inquérito contra o ministro do Supremo, é preciso que o Supremo autorize a abertura desse inquérito. Isso, vamos lá, Márcio. Tem algumas camadas aqui, algumas observações importantes nessa apuração. Primeiro, sim, para os investigadores que tiveram contatos até agora com o material levantado nessas operações envolvendo Daniel Vaccaro, sim, a situação do ministro Alexandre de Moraes, jurídica, é aparentemente mais complicada que a do ministro Dias Toffoli. A do ministro Dias Toffoli parece, para os investigadores, uma transação comercial de compra e venda ali do resort Taiaiá por parte ali, tanto dele como da família dele. Já a situação do Alexandre de Moraes sinalizaria um empenho, um trabalho, algum tipo de serviço ou de ajuda que o ministro
e a família dele, a mulher dele, que tem contrato, teve contrato com o Daniel Vercaro. De 129 milhões. De apoio. São as primeiras avaliações ali feitas por parte dos investigadores. A partir dessa informação, Márcio, é a segunda ali informação. De fato, a Polícia Federal não pode sair investigando o ministro do Supremo Tribunal Federal. O que está sendo feito é uma análise Presta atenção de materiais apreendidos até agora. E para que seja analisado, para que um ministro do Supremo Tribunal Federal seja investigado formalmente, algo que nunca aconteceu na história da República Brasileira, é preciso que o plenário do Supremo Tribunal Federal autorize essa investigação. E aí vem uma apuração, um desdobramento dessa primeira parte da apuração. Para os investigadores, esses vazamentos afetando o ministro Cássio Nunes Marques têm ali sim um interesse de fragilizar a posição do Nunes Marques. Deixa eu explicar para vocês. Esse pessoal aí do STF descobriu algumas coisas do filho do ministro Nunes Marques. Acho que é Kevin o nome dele. E não tenho certeza, tá? E estão falando, olha, se você mostrar o que eu tenho no fundo do meu guarda-roupa, eu mostro que seu filho tem também, e possivelmente você, que chegou através de você. Então, você não me julga, eu não te julgo, e a gente vai todo mundo em Portugal tomar vinho, ou na Europa tomar uísque de milhões. É assim, fácil. Nesse julgamento de abertura de uma eventual investigação oficial contra o ministro Alexandre de Moraes e até contra o Dias Toffoli. Por quê? Porque no placar ali que os investigadores colocam, haveria ali um placar favorável a uma abertura de investigação contra o Alexandre de Moraes de 5-4. Quem seriam os 5 votos favoráveis à abertura de investigação? Cássio Nunes Marques, André Mendonça, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Edson Fachin. Alexandre de Moraes não votaria, e os outros 4 que seriam derrotados num eventual placar para essa abertura de investigação seriam o Gilmar Mendes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e o Dias Toffoli. Por que o Toffoli pode votar se ele tá no bagulho? Mano! Ao atacar, ao vazar ali informações referentes ao Nunes Marques, especificamente nesse caso, o de que o filho dele recebeu mais ou menos 300 mil reais de uma empresa que foi abastecida com recursos do Master, o interesse seria justamente de fragilizar essa posição e que ele vire e forme a maioria com o outro lado. É isso que está em curso. Agora, para atualizar a situação... Como se dissesse, desculpa, Caio, como se dissesse, ou investiga ou investiga todos, ou não investiga nenhum. Sim, fragilizaria a posição dele a favor de uma abertura de investigação, justamente porque o filho dele, ou ele mesmo, poderia ali também, eventualmente virar alvo de uma investigação. E só para atualizar a situação da delação, isso está em curso ainda. O ministro André Mendonça tinha autorizado mais 60 dias de investigação da Polícia Federal, isso foi mais ou menos um mês. Então, mais um mês essa investigação deve ser concluída para aí ver os próximos passos. Paralelamente a isso, tem uma investigação da Polícia Federal e tem a própria coleta ali de informações que os advogados do Daniel Vercaro estão fazendo com o próprio banqueiro na prisão, a fim de oferecer essa colaboração premiada. Ao final desse processo, o que a relatoria, o que eles vão fazer é comparar. Daniel Vercaro apresentou mais ou menos elementos do que a Polícia Federal investigou. E aí... Dizem que o Daniel Vercaro guarda prova de tudo, mas ele está com receio de fazer uma delação que inclua o nome de ministro do STF. E o Mendonça falou, ou é tudo ou é nada. E ele está com pressa para ser tudo, porque vai que alguém caguete coisas que já não vai ter serventia para ele. Ele quer ficar com um pouquinho de bilhões, milhões que ele roubou para poder terminar a vida em algum paraíso fiscal tranquilão. Quem sabe montar um outro banco com outro nome. Sim, se decide se homologa ou não essa colaboração premiada, Márcio. Muito obrigado mais uma vez, Caio Junqueira. Dia 20. Gente, agora essa aqui é só pra descontrair só. Eu não sei como é que foi a infância, a juventude de vocês, mas você vendo essa geração de hoje reclamando por algumas coisas, dá vontade de fazer igual o Dragon Ball Z e cair quando alguém fala uma besteira muito grande, porque Madrecita de Deus, veja
o molecote no trabalho aí, como é que é? 3 de fevereiro de 2026. Tem 24 Ó, anos. tá errado aí, ó. Diz que tem 22, mas ele tem 24. Ficou pior ainda a situação dele. Eu tô muito triste. Tô chorando muito. Tadinho. Sem motivo, eu não sei. Eu acho que eu tô reclamando de barriga cheia. Mas eu tô muito exausto. Tô muito exausto e esse vídeo é pra eu do futuro, porque são 6 horas da manhã, eu tô trabalhando. Espero que é pra você Mas passar eu tô vergonha no trabalhando porque futuro. eu sou obrigado a trabalhar. Eu tinha uma vida de adolescente normal, que não precisava Era muita bom, conta, né? Hoje eu tenho conta, eu tenho que trabalhar pra amanhã eu vencer na vida. E eu tô, sei lá, acho que eu tô ansioso, eu nunca tive assim na minha vida. Então eu só quero registrar esse momento, que eu tô muito triste. Eu tô muito triste. Perguntar. Mano, se alguém conhecer esse menino aí, leva ele na ajuda aí, porque tá feia a situação pro lado dele. Agora, esse caso aqui é só pra descontrair mesmo. Não sei se é verdade, se é zoeira, mas o PM pega o ladrão entalado. E tipo assim, pelo entalamento aí, vocês vão ver, acho que o ladrão deve estar gostando, mano, porque nenhum ladrão que se preze, a menos que é da geração do menino ali que passou agora, ficaria entalado numa situação dessa. Negócio pra vocês aí. Se você responder, eu vou mostrar. Mas tem que responder. Qual que é o melhor serviço do mundo? O melhor serviço do mundo, qual que é? Quem responder aí primeiro, eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês aqui. Só que conhece. Qual que é o melhor serviço do mundo? Melhor serviço do mundo. Hã? Esperar aqui. Quem responder, eu vou mostrar. Cara, eu não acredito, velho. É, policial militar, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Dá uma olhada nesse ladrão aí. Mano, o ladrão ficou preso pelo fiofó, coitado. Coitado é o caralho, tem que tomar umas pauladas. Não no mesmo lugar, mas tem que apanhar um pouquinho. Dá uma olhada nesse ladrão aí, cara. Meu Deus do céu, velho. É massa demais, eu não preciso nem receber. O policial É é massa zica. demais. Olha o ladrão. Se eu falar pra vocês aonde e como que ele tá engarranchado ali. Meu Deus do céu, cara. Sinopinha é massa demais. Enroscou o boneco. O policial adora. Valeu, boa noite. Vou dar atendimento à ocorrência. Governador, para de embargar. Não precisa. Então, gente, esse policial é zica, ele é da hora, eu gostei dele. Esse é o vídeo de hoje. Eu sou José Fernandes, eu sou aqui de Campinas. Diga de onde vocês estão vendo o vídeo. Curta-nos e compartilha aí. É nóis. Tamo junto, falou.